Muito bem, boa noite a todos vocês que estão aí, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre os vossos corações, sobre a sua vida. Eu quero glorificar a Deus com você nessa noite, pelo que Ele tem feito em nossos corações, pela salvação que temos no Senhor Jesus. Então eu convido você que está aí comigo, para nós juntos orarmos ao Senhor, pedindo a Ele que venha nos abençoar e pedindo a Ele que abençoe aqueles que estão aflitos, que estão sobrecarregados, aqueles que estão passando por dificuldades. Vamos então nos curvar em oração ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos mais uma vez aqui diante do Senhor, online, usando as redes sociais para que nós possamos falar da Tua Palavra, Senhor. Que essa noite o Senhor venha nos abençoar, o Senhor venha nos fortalecer, ó Deus, durante esse período tão crítico que nós vivemos no nosso mundo, e especialmente, ó Deus, no nosso país e no nosso estado. Pai, que nós venhamos confiar no Senhor, sabendo que o Senhor está atento a todos os acontecimentos e sabendo que o Senhor tem guardado os seus filhos. Que o Senhor possa, nesse momento, abençoar as nossas vidas, guardar os nossos corações, ó Pai, e fazer com que a nossa confiança ela possa estar no Senhor. Pai, toque em cada vida, cada coração que está agora conosco, ó Pai, online, e que nós possamos juntos, ó Deus, dessa maneira nova de cultuarmos ao Senhor, que nós possamos nos render a Ti, ó Pai. Nos abençoa, fique conosco, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, graça e paz a todos que estão aí, que Deus abençoe. Estou vendo aí os irmãos que estão junto comigo. E hoje, como nós vamos ter simplesmente a reflexão da Palavra de Deus, eu quero iniciar a nossa leitura hoje, que se encontra no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no capítulo 6, verso 25. Mateus, capítulo 6, verso 25 em diante. Então você que está com a Bíblia aí pertinho de você, eu acredito que como você está em casa, há uma facilidade grande de encontrar. Então coloca aí a sua Bíblia nesse texto, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, e vamos juntos ler a palavra de Deus e refletir naquilo que ela nos diz. Alguns irmãos aí já estão dando amém, né, dizendo que já encontrou. Então, com isso, nós vamos assim proceder com a leitura da palavra de Deus. Então, Mateus capítulo 6, verso 25, é um texto muito conhecido dos irmãos, e o Senhor diz assim aos nossos corações: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que eles? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer ou o que vamos beber?
Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Então você que acompanhou a leitura aí, creio que você já tenha lido esse texto diversas vezes. E por que eu escolhi esse texto hoje? A gente tem lidado com algumas pessoas, a gente tem conversado com algumas pessoas e nós vemos o quanto as pessoas estão preocupadas, o quanto as pessoas estão aflitas, o quanto as pessoas estão aí vivendo momentos de angústia. Isso às vezes prejudica o nosso dia a dia. Por que prejudica? Porque nós caímos nessas preocupações e começamos a esquecer daquilo que Deus fala na sua palavra, daquilo que Deus nos ensina. Sabemos que a preocupação é algo que é da vida do homem. Nós temos isso em nós, porque o ser humano ele é motivado pelos sentimentos, pelos pensamentos, pelo aquilo que nós vemos de real no dia a dia. Mas a palavra de Deus ela vai sempre estar nos incentivando a não vivermos preocupados. E esse texto ele fala exatamente dessa questão, de nós não estarmos preocupados com algumas coisas, e coisas que ele coloca aqui do dia a dia, porque essas coisas ela realmente tira a nossa paz, ela tira o nosso sossego, ela tira a nossa esperança, ela tira muitas coisas que nós temos. E Mateus, ele escrevendo a esse povo, o próprio Jesus falando dessas questões que são reais, que são acontecimentos legítimos, ele nos leva a pensar, ele nos leva a colocar o nosso pensamento não nessas coisas materiais, mas sim em Deus, no trono, no altar. Né? Jesus deixa bem claro aqui que nada, nós não podemos mudar nada com esse tipo de sentimento. Mas ele diz uma coisa muito sincera: nós precisamos confiar, acreditar em Deus, naquele que nos criou, naquele que nos formou, naquele que conhece toda a nossa vida, naquele que realmente sabe perfeitamente o que nós somos. Então ele fala disso. E observe você que Jesus, quando ele está falando sobre essas coisas, ele coloca as coisas simples, né? Comida, vestimenta, né? As preocupações da vida. Ele coloca essas coisas em xeque porque ele sabe que é isso que realmente tira a nossa paz. Quem é que não se preocupa com aquilo que tem para comer no outro dia? Às vezes nós vamos dormir preocupados. Mas Jesus diz: vocês não precisam se preocupar com essas coisas. Vocês não precisam. Vocês devem buscar uma coisa, o reino de Deus. Essa deve ser a sua preocupação. Essa deve ser a nossa preocupação. Irmãos, agora, para nós buscarmos o reino de Deus, como ele diz, né, nós precisamos nos livrar desses sentimentos. Pastor, então o senhor está dizendo que eu não posso pensar nessas coisas? Eu não estou dizendo que você não pode, mas você precisa se livrar desse sentimento que te leva a só pensar nisso e esquecer daquele que providencia todas as coisas. Então nós temos que nos livrar desse sentimento. Jesus ele fala muito claro aqui, né? Ele diz que não se preocupe com a sua própria vida.
Aí ele coloca, quanto que comer ou beber. Então Jesus ele coloca o seguinte, olha, vocês não precisam estar aflitos com esse tipo de questionamento. E hoje nós sabemos que o questionamento é outro, né? Mas esse questionamento ele está presente. Porque as pessoas não estão trabalhando, o comércio está fechado e a preocupação é o que essas pessoas vão comer. E aí tem se espalhado, graças a Deus, e aí eu digo graças a Deus porque é Ele que tem feito isso, uma rede de solidariedade, e aí a palavra de Deus ela se cumpre. Porque Deus não se preocupe com o que comer. E as pessoas estão levando comida àqueles que são necessitados, aqueles que poderiam se preocupar com isso. E aí a gente vê como Deus está movendo o mundo. Quantas cestas básicas têm sido entregues? Quantas pessoas têm sido satisfeitas suas necessidades básicas através dessas ações? E aí eu digo para você que isso é uma ação de Deus. Mas pastor, pessoas que estão fazendo nem conhecem a Deus. Não importa, meus irmãos. Porque Deus move todas as coisas para que as pessoas sejam supridas nas suas necessidades. E realmente nós temos visto isso acontecer. E aí nós podemos ver que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Não precisamos andar ansiosos com essas coisas. O problema muitas vezes é que nós queremos fazer. Nós queremos ter o controle. Mas para que nós possamos deixar essa preocupação de lado, nós temos que deixar o controle da nossa vida e nós temos que dizer, Senhor, Tu tens todo o controle. Senhor, Tu que sabes de todas as coisas. Para que andar preocupado com o que comer? Se Deus ele pode providenciar. Para que andar preocupado com o nosso corpo? O que vou vestir? Qual é a roupa? Qual a melhor roupa? Não devemos nos preocupar com isso. Mas devemos preocupar em quê? Em buscar o reino de Deus. Então, para buscar o reino de Deus, nós precisamos nos livrar desse tipo de pensamento, desse tipo de sentimento que muitas vezes ele nos impede de buscar a Deus na sua essência. Em alguns momentos isso tem acontecido na minha vida, acontecido talvez na sua vida, que você que está me assistindo nesse momento. Talvez você não tenha entendido aquilo que Deus quer ser na sua vida, né? Então Jesus ele busca exemplos também de coisas simples, né? Ele diz, olhai para as aves do céu, né? Elas não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiro, contanto Deus ele supre a necessidade desses animais. Deus supre. Porque quem foi que criou as aves? Foi o próprio Deus. Ele que criou. Então, se Ele criou, se Ele é o Criador, Ele vai ser o sustentador. Então, essas mesmas coisas Ele diz para nós. Ele diz para mim, Ele diz para você. Né? Não se preocupe com essas coisas, mas busque o reino de Deus. Né? Então ele diz aí no versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja em sua vida? É muito interessante nós olharmos para essa palavra, para esse versículo. As pessoas hoje estão vivendo esse dilema, né? De estar em casa. Claro, é uma determinação, nós precisamos realmente cumprir. Queridos, mas nós temos que entender que quem tem esse controle verdadeiro não somos nós, mas sim o Senhor. Nós estamos na nossa casa, mas nós estamos guardados pelo Senhor. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos impede de contrairmos o coronavírus. Mesmo, pastor, então eu posso ir para qualquer lugar que ele não vai me pegar. Não, não estou dizendo isso. Claro, nós temos que tomar as medidas de precauções.
Mas nós temos que entender uma coisa: quem nos protege é o nosso Deus. É Ele que nos guarda. É Ele que nos sustenta. É Ele que dirige toda a nossa vida, né? É Ele que sabe todas as coisas. É Ele que tem todo o controle. Porque existem algumas pessoas que contraem essa doença e elas não resistem. Mas tem milhares de pessoas também que contraem essa doença e elas resistem. Por quê? Porque Deus está no controle. Deus sabe, Deus guarda tudo, Deus está realmente sustentando todas as coisas. Então eu não preciso estar ansioso. Eu não preciso estar preocupado. Não, eu não vou fazer isso porque isso. Não. Eu apenas tenho que tomar os cuidados necessários, as proteções necessárias. Eu tenho que cumprir as normas das autoridades, sim, preciso, porque sou cidadão. Mas eu não preciso entrar em pânico. Pânico não pode estar em nosso coração. Nós, cristãos, nós não podemos ter esse pânico. Nós temos que saber que Deus ele está no controle de todas as coisas, porque a nossa fé ela está firmada em Cristo Jesus, no Senhor, no autor, no consumador da nossa fé, naquele que veio a esse mundo e deu a vida por nós. É nesse que nós devemos colocar a nossa esperança. É Ele que sustenta a nossa vida, é Ele que nos protege, é Ele que nos blinda de tudo aquilo que possa acontecer conosco. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite é que nós não precisamos estar aí angustiados, amargurados, ansiosos, cheios de preocupações, não. Nós não precisamos ter. Isso é diferente de ter cuidado. Cuidado é uma coisa, preocupação é outra. O cuidado é necessário, cuidado é saudável, é salutar, mas a preocupação exacerbada, isso prejudica a nossa vida, nós como servos do Senhor. Então eu e você, nós temos que confiar no nosso Deus, aquele que é o Criador de todas as coisas. Então Jesus ele diz aí no texto, né? Nós não precisamos estar aflitos, preocupados com essas coisas, né? Porque vocês não precisam disso. Ele diz aí no versículo 31, portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, tudo que nós precisamos, o nosso Deus, Ele sabe. E Ele tem o prazer de nos dar. Talvez alguns de vocês que estão aí comigo, já experimentaram disso. E eu digo para você que eu mesmo já experimentei esse cuidado de Deus, experimento todos os dias. Então eu digo para você, vale a pena a gente confiar em Deus. Vale a pena a gente não estar ansioso. Vale a pena a gente não estar duvidando do cuidado de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. Vale a pena, né? Porque Ele deixa muito claro isso. Os pagãos, as pessoas do mundo aqui vivem atrás disso, e ainda assim Deus dá essas coisas. Então no versículo 33, que é o versículo chave, né? Mas eu queria trazer um pouquinho você antes, ele diz, no versículo 30, né? Diz, a vocês, homens de pequena fé. Muitas vezes essas coisas acontecem porque a nossa fé, ela é muito pequena. E Jesus ele disse, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos resolver todo e qualquer tipo de problema. Uma fé pequena, né? Ele diz, homens de pequena fé. Quando ele se refere a essa pequena fé, eu creio que é muito mínima mesmo. Muito pequena. Porque muitas vezes nós estamos aí aflitos. Mas aí no versículo 33, como eu te falei, ele diz, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas.
Então a certeza que nós vamos ser providos de todas essas coisas é a busca do reino de Deus. É nós estarmos na presença de Deus. É nós estarmos com a nossa vida, eu gosto muito de usar essa palavra, devotada totalmente ao reino de Deus. Temos que fazer outras coisas? Sim. Mas o reino de Deus, ele deve estar ocupando o primeiro lugar da nossa vida. Queridos, quando o reino de Deus ocupa o primeiro lugar da nossa vida, as outras coisas, todas elas passam a ser secundárias. E tudo que nós fazemos pensando no reino de Deus. E isso é interessante. Talvez algumas pessoas não entendam a dimensão do que é isso, né? Então tudo que nós fazemos é buscando o reino de Deus, né? A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus, né? Então a pessoa que busca em primeiro lugar o reino de Deus, ela faz isso pensando no reino de Deus. Você trabalha pensando no reino de Deus, você dorme pensando no reino de Deus, você está na sua casa descansando pensando no reino de Deus, tudo você vai pensar no reino de Deus. Isso é buscar, né? Então você se preocupa em estar, em que o reino de Deus ele seja o centro da sua vida. E de fato, irmãos, muitas vezes isso não é a realidade de nós. Isso não é a realidade da nossa vida. Isso não tem sido a realidade da vida de muitos cristãos. Quando Jesus ele veio a esse mundo, né, ele deixou uma coisa bem clara. Eu não sou desse mundo. Por isso Jesus ele não se preocupava tanto com as coisas desse mundo. Por isso Jesus ele podia ensinar as coisas referentes ao reino de Deus, porque ele conhecia o reino de Deus. Ele sabe como é que é lá. Então por isso que ele manda buscar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, a nossa vida, ela está realmente nas mãos de Deus. Quem nos deu foi Ele, né? E no momento que Ele quiser nos chamar, quiser nos levar para Ele, Ele vai fazer isso. E às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas secundárias. Precisamos olhar para aquilo que a palavra de Deus nos diz, nos ensina. O que nós queremos na eternidade? Para onde que nós queremos ir? O reino de Deus é a garantia que um dia nós estaremos com o Senhor. O reino de Deus é a garantia que um dia estaremos juntamente com o Senhor Jesus, aonde Ele está, como nós falamos aqui semana passada. Esse é o reino de Deus. Busque em primeiro lugar. Busque a cada dia. Busque a cada dia o reino de Deus. Que isso vai te livrar ou vai te tirar essas preocupações. Jesus ele disse, portanto, não se preocupe com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Irmãos, temos que viver cada dia, né, buscando ao Senhor. Cada dia, acordando, dando graças ao Senhor. Indo dormir, dando graças ao Senhor. Acordando, dando graças ao Senhor. Vai dormir, dá graças ao Senhor. Porque esse é o ciclo da vida, né? Esse é o ciclo. Então não adianta a gente dormir já, Senhor, mas amanhã eu tenho que fazer isso. Não adianta. Devemos buscar sim o reino de Deus. Ó Senhor, obrigado pela tua presença em minha vida. Obrigado porque o Senhor tem me permitido viver esse dia. E eu creio que amanhã o Senhor vai estar comigo novamente. Então busque, meu querido. Você que está aí na tua casa. Talvez você esteja apreensivo por causa da pandemia, por causa do coronavírus, um negócio que nós não vemos, mas nós sabemos que existe sim. E é natural que nós estejamos apreensivos, mas não vamos estar
deixando se desgastar por isso. Não. A nossa confiança ela vai estar no Senhor, naquele que criou os céus e a terra, naquele que tem poder de destruir qualquer coisa com o sopro da sua boca, né? Só com o sopro, pela sua palavra, pelo poder da sua palavra tudo existe, mas pelo poder da sua palavra tudo também poderá deixar de existir. Então a minha pergunta para você nessa noite: você tem buscado o reino de Deus? Você tem buscado a justiça de Deus? Você tem buscado ao Senhor? Se isso não tem acontecido na sua vida hoje, eu quero fazer esse convite para você. Livre-se de todas as preocupações. Livre de todas as angústias. Livre-se de todas as amarras, de tudo aquilo que te prende a essas coisas. E diga: minha vida, ela é uma vida que pertence ao Senhor, o meu Deus. Aquele que criou, aquele que formou e aquele que tem poder para sustentar. Hebreus 1 diz que Jesus é a expressão perfeita do Deus Altíssimo. Ele é o sustentador de todas as coisas. Então Ele é que me sustenta, Ele é que me guarda, Ele é que te sustenta, Ele é que te guarda. Que nós tenhamos essa compreensão, irmãos. E que isso venha nos motivar a buscar o reino de Deus, buscar a sua justiça. E sabemos que um dia toda a sua promessa, todas as promessas que Ele tem feito para as nossas vidas, elas vão se cumprir. Que você tenha essa concepção, que você tenha essa certeza no seu coração nessa noite. Então busque, clame ao Senhor, peça a Ele para que Ele possa ser o seu Deus, aquele que te guarda, aquele que te orienta e aquele que te ama cada vez mais. Vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora e coloque diante do Senhor todas as suas angústias, todas as suas preocupações e deixe que Ele leve para Ele, né? Acho que Pedro ele fala que nós devemos levar todas as nossas angústias, todas as nossas preocupações a Ele. Oremos ao Senhor. Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Deus. Sabemos que esse momento em que a humanidade está vivendo é um momento muito difícil. Quantas pessoas têm perdido a sua vida simplesmente pelas preocupações dessa vida? Simplesmente, ó Deus, porque sabe que existe uma pandemia, existe uma doença em que o homem não tem conseguido ainda sarar. E por isso, ó Deus, eles estão preocupados, aflitos e angustiados. Mas a Tua palavra, Senhor, ela nos ensina que nós não devemos andar preocupados por coisa alguma. E Ele cita, sim, as coisas simples da vida, inclusive essas coisas que aparecem de vez em quando. E hoje nós estamos vivendo esse tempo, Senhor. Mas a minha oração nessa noite é que nós possamos entregar tudo isso nas Tuas mãos, Senhor. Sabemos que o Senhor tem poder para nos livrar. Sabemos que o Senhor tem poder para nos guardar. Sabemos que o Senhor tem poder para nos proteger. E por isso, ó Deus, nós queremos lançar todas essas preocupações em Ti, Senhor. Porque sabemos que és Tu aquele que está a cuidar de nós. Pai, eu rogo pela Tua igreja, pelo Teu povo. Pelo Teu povo que agora está nas suas casas, nos seus lares, cumprindo, ó Deus, as determinações das autoridades. Pai, que nós possamos fazer isso porque sabemos que somos seres humanos limitados, mas que
Não sejamos porque o medo tomou conta de nós. Porque a tua palavra diz que o amor lança fora todo medo. Nós temos sim o cuidado, Senhor. Nós temos sim as reservas, Senhor. Mas a nossa confiança, ela está no Senhor. A nossa vida, ela está no Senhor. Portanto, eu peço que o Senhor cuide de cada um dos teus filhos. Cuide de cada um dos que aqui estão, Senhor. Daqueles que estão presentes agora, nesse momento, juntamente comigo. Eu sei que as aflições, elas são grandiosas, elas são muitas, meu Pai. As preocupações, elas são muitas. Mas a Tua palavra nos ensina a não estar preocupado com coisa alguma, Senhor. A Tua palavra nos ensina a lançar todas as nossas ansiedades no Senhor. E é isso que nós queremos fazer agora, e é isso que eu quero incentivar o Teu povo a fazer, Senhor. Porque só assim, ó Deus, nós vamos estar no caminho certo, só assim nós vamos estar vivendo da maneira correta, Deus. Pai, eu peço que o Senhor tome cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos agora, Senhor. E que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, Senhor, nesse momento, Pai, tão difícil. Onde muitas vezes não podemos apoiar um ao outro, não podemos chorar um no ombro do outro. Mas nós podemos estar, sim, ligados no Senhor. Nós podemos, sim, ó Deus, estar unidos no Espírito. Nós podemos estar unidos no Teu amor. Nós podemos estar unidos na Tua glória, Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia, Senhor, no Teu poder, Senhor. É assim que nós podemos estar unidos. Pai, que o Senhor possa estar agora abençoando todos, ó Deus. Todos os Teus filhos, ó Pai, independente de denominação, de igreja, mas todos aqueles que confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Que eles possam, Deus, estar se livrando dessas preocupações, mas que possamos viver o Teu reino, buscar o Teu reino, ser fortalecido pelo Senhor, Pai. Deus abençoa, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor. Que cada um, Senhor, possa viver debaixo da Tua graça. Pai, é assim que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.